Mas o que que você vê que você aprendeu no setor privado que hoje você consegue aplicar no seu dia a dia na gestão pública? Porque quando a gente pensa em setor privado, se você trabalha para uma empresa, né? Como, trabalhei na Shell, beleza, você vai ter um orçamento, ele tem um budget que pode trabalhar, e você vai, mas às vezes você pode chegar lá e falar assim, não, mas não consegue me liberar mais um pouquinho, né? Eu quero fazer uma melhoria e tal. Já o setor público é um pouquinho mais engessado, né? Você vai ter aquela verba ali para você trabalhar, é aquilo, e você tem que, né, sambar ali para o negócio dar certo. Quais foram as principais, quais foram os principais ensinamentos que você teve no setor privado que hoje você consegue usar na gestão pública? Eu acho assim, você realmente no setor público, você tem muito mais dificuldade. As coisas às vezes são mais morosas do que no setor privado. A empresa é sua. Se eu quero que esse copo seja branco, esse copo é branco. Se eu quero que Hum. esse copo seja preto, ele vai ser preto. Quando você vai para o público, não é tão simples. Você tem muitas regras, você tem muitas pessoas, você tem um trabalho de convencimento muito maior e as coisas demoram um pouco mais de tempo. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que a gente conseguiu trazer coisas que são básicas, por exemplo, na iniciativa privada, e que estão funcionando muito bem. Primeiro, processo. Vamos trabalhar, vamos ter o processo, o que acontece, reuniões periódicas. Por exemplo, eu faço reunião com todos os setores da prefeitura toda segunda-feira. Isso não existia. Então, eu sei o que está acontecendo em todos os setores toda segunda-feira. E aí a gente traça os planos e vai atrás. Outra coisa muito importante, a gente tem metas claras, onde a gente quer chegar, por que que a gente quer fazer, para onde a gente vai, quais são nossas prioridades, que aí você se não desvia no meio do caminho. Hum. E a outra coisa que é muito importante no setor público, principalmente, é você trabalhar o convencimento. Você tem que fazer política o tempo todo, porque dentro de uma subprefeitura você tem funcionários de carreira e funcionários comissionados. Como essas pessoas trabalham? Elas têm que ter um propósito. Se você não consegue colocar um propósito para que a gente possa fazer Itaquera prosperar, cada um vai para um lado. Uhum. Então você tem que ser uma pessoa agregadora, uma pessoa que dá o exemplo. Eu acho que assim, o prefeito faz muito isso e eu tento fazer isso aqui, que é um pouco de liderar pelo exemplo. Cara, você tem que chegar cedo, você tem que sair tarde. Você quer que a pessoa faça e você não faz, para mim não funciona. Aquela coisa do patrão chegar Uhum. meio-dia, e ir embora às 2, cara, não funciona. Vai chegar às 8 e vai sair 9 da noite. Porque aí tá todo mundo vendo que você tá lá. Aí o cara vai falar assim: eu não vou? Pô, mas o cara tá lá. O cara tá lá de sábado, domingo, feriado. Eu não vou estar? Então você vai criando uma força, uma onda que Uhum. faz todo mundo dar. Por isso que a gente, nesses últimos 2 anos, conseguiu avançar muito. Não é o trabalho do Rafael, é o Uhum. trabalho de toda a equipe. E eu sempre deixo isso muito claro. Porque eu não faço nada sozinho. Eu posso ter Uhum. ideia, eu posso estar liderando, eu posso. Mas se a gente não tiver um time, as coisas não acontecem. O que a gente pega aqui, né, sua trajetória, a gente estava até falando ali fora, né, você veio em fevereiro de 2023, ficou naquele assumo, não assumo, aí em agosto definitivamente você vai lá, assume a cadeira, você pega a subprefeitura independente do que o anterior fez, a gente não está aqui para falar, mas você pegou um histórico, né, Sim. seja positivo ou negativo, tinha um histórico. Quando você entra na máquina pública e você vê aquela situação, e eu achei muito legal, até Tchelo, eu tava comentando contigo que eu achei muito legal, eu falei assim, eu me vi muito no que você fez, assim, e eu lembro que na época eu tava lá participando lá com o pessoal da CDL, e aí eu vi você, não, eu quero falar com o pessoal do comércio, não, eu quero falar com as entidades, eu falei, caracas, ele tá sendo um cara sensacional, porque se sou eu que estou entrando num movimento, né, no começo de uma carreira Sim, sim. nova, né, Exato. a primeira coisa que eu faria é, galera, o que está acontecendo aí? Me fala aí, olha aqui, por quê? Você fez um NPS ali da galera, o que eles estão achando, esse já tem um relatório e fala assim, ó, o pessoal dali vai dar trabalho, Sim. vamos fazer uma açãozinha ali, né? Mas o que mais te surpreendeu quando você assumiu? Se você puder compartilhar um ponto negativo Sim. e um positivo, um negativo e um positivo, o que Sim. mais, quando você sentou na cadeira, tem uma caneta agora, fiz esse panorama geral do que está acontecendo, qual foi um grande desafio que você viu? Falou, cara, isso vai me dar muito trabalho. E um outro você falou, não, isso aqui é positivo, vamos potencializar isso. Acho que são. Posso dividir em duas fases. Eu acho que o primeiro impacto é a morosidade que a gente tinha
no passado, que hoje eu vou te dizer que melhorou muito, mas muito. Mas as coisas eram... Então, isso eu senti uma dificuldade, né? Porque quando você está no privado, você fala, foi o que eu falei, dei o exemplo da É. caneca. Você quer mudar, você muda. Deu certo, deu errado, você volta. Você corrige. Você consegue ir corrigindo rapidamente. No público, você demanda muito mais tempo, muito mais estudo, muito mais convencimento. E aí, o que eu acho que são coisas que aconteceram, que foram muito benéficas para a gestão. Eu falei, eu quero ouvir todo mundo. Eu brinco assim, eu atendo lá 30 pessoas por dia, até hoje, de todas as lideranças, de todos os espectros políticos, de todas as rendas, de todas as classes, para ouvir. E eu comecei a escutar muito. E aí eu fui ouvir os comerciantes, como você falou, eu falei, pô, esses caras estão aqui, eles fazem a economia girar aqui de Itaquera, eu preciso saber o que está acontecendo. Preciso saber quais são os anseios, quais são as dificuldades para tentar ajudar. Quanto mais fortes eles estiverem, mais fortes nós estamos. E aí fui ter reunião com os comerciantes, fui ter reunião com as associações, com os industriais ali da colônia, e eu fui entendendo o que estava acontecendo. E daí você tira muita coisa importante. Você tira quais são as obras de infraestrutura que eu preciso fazer, quais são as obras de pavimentação que eu preciso fazer, quais são, como está a saúde, onde eu preciso investir, e você começa a montar o seu mapa. E uma das coisas que a gente percebeu é que Itaquera tinha muitas obras pequenas, às vezes de uma reforma de praça, que não sejam obras importantes, mas estava precisando de obras de verdade. Uhum. Então, às vezes eu preciso fazer 5, 6 praças, não, mas eu vou fazer uma obra que eu vou resolver o problema de uma comunidade inteira, com uma obra, e que eu não estou fazendo. É uma obra de drenagem para acabar com a enchente daquela comunidade, que é uma obra de pavimentação que você vai trazer dignidade para aquela pessoa que mora ali. E a gente começou a fazer esse tipo de obra. E sempre ouvindo todo mundo. Acho que esse foi uma das coisas assim que mudaram muito. Foi, cara, é o cara de esquerda, é o cara de direita, eu tô aqui para trabalhar por Itaquera, tô aqui na gestão do prefeito. Então eu vou trabalhar para todo mundo. Então eu atendo todo mundo. E isso te dá uma sensação e uma força para saber que você está no caminho certo. Você não está Uhum. escutando um lado só. Eu brinco que toda história tem 3 lados: Exato. o A seu, o sua meu vida. e a verdade. Então, quando você consegue ouvir todo mundo, você consegue tomar uma decisão mais assertiva, né? Uhum. Cara, mas achei muito legal isso aí, porque é, você passa, você passa a exatamente mapear, né? Assim, Sim. então, quando você gosta, você falou, pô, eu tenho um mapa, pronto, já sei para onde eu tenho que ir. Não, você vai na minha sala, você entra na minha sala hoje, minha sala é coberta de mapa. Coberta, assim. Eu devo ter uns 8 mapas de Itaquera toda. Que aí eu fui bairro a bairro, qual que era a necessidade, quem eram as pessoas. Então você vai lá, tá tudo escrito. Por quê? Porque ali eu vou me alimentando de todas as informações para que a hora que você for tomar uma decisão, você tome a decisão, né, o mais acertado possível. E isso tem me Baseado em ajudado, dados, baseado né? em dados. Eu acho que isso também é outra coisa. Eu já fiz pesquisa. Uhum. Eu fiz pesquisa para saber como é que tava, o que o pessoal quer. Você precisa se. Porque senão você fica tudo muito no achismo. E é Achismo. difícil trabalhar com E aí achismo, né? não só o achismo, também a questão do você fazer, às vezes por conta do interesse seu, né? Sim. Ah, eu acho que isso é bom, mas aí aquele bairro não tem aquela Não necessidade, precisa entendeu? disso, E aí você fala, exato. pô, eu fiz um Aí negócio, você fala, tem uma pista de skate, mas pô, quem que anda na pista de ninguém skate? anda de Ninguém. skate. É. Se você, eu fiquei curioso, assim, é uma curiosidade que eu tenho mesmo, qual foi a decisão mais difícil que você tomou de agosto de 23, que foi definitivamente até agora? A mais difícil, que você pudesse elencar, você fala assim, cara, essa daqui. Eu acho, assim, a mais difícil, ou não sei se difícil ou corajosa, digamos assim, foi enfrentar os pancadões. Eu acho que essa foi uma decisão acertada, mas uma decisão muito difícil, porque envolve outras coisas não tão legais, Uhum. né? Não do trabalho, mas durante muito tempo, até hoje, você começa a receber ameaças, gente que fala, não, eu sei onde você trabalha, eu sei a hora que você chega, eu sei do seu filho, eu sei o que lá, eu vou te pegar. Então, assim, você fala, até que ponto Uhum. vale a pena, né? Mas foi a decisão tomada, foi o direcionamento do prefeito e vamos para cima. E eu Uhum. vou de peito aberto, vou para, entendeu? Às vezes a gente vê gente, põe colete, põe isso, põe aquilo, cara. E a gente fez um trabalho de inteligência.
Não adianta você querer ir para o confronto, que você vai sempre perder. Então a gente fez um trabalho de inteligência com a Polícia Militar, Polícia Civil, Guarda Municipal Metropolitana, para que a gente fizesse o trabalho da melhor forma possível para todos. Porque não adianta você ir para o confronto que você vai pôr em risco a vida do policial, a vida do munícipe. Então a gente fez de uma forma que a gente conseguisse trabalhar e extinguir, de fato, o pancadão aqui de Itaquera, mas com muita inteligência. Mas só voltando a pergunta, acho que foi a decisão mais difícil, porque é a sua vida que está ali, né? Então você fala, pô, e aí? E assim, só para deixar aqui, eu acho que é importante registrar, né? Que até para você que está nos assistindo, eu não sei se vai chegar em você que organiza o pancadão. Quando o Rafael toma uma decisão, não é sobre você, né? Ele não Uhum, tá aqui para te afrontar, ele não tá aqui para desrespeitar uma autoridade que você acha que tem sobre o seu bairro, mas ele tá aqui para atender o interesse coletivo. exato. Ponto, né? Então, assim, isso incomoda. Eu vi a história da velhinha lá, que ela tava noites já sem dormir, porque tava tendo aquela festa ali e tudo mais. Aí, quando vocês conseguiram cessar, e ela relata, não, não, agora eu vou conseguir ter uma noite tranquila de sono, eu vou conseguir descansar. Então, é sobre isso, né? Eu, Então, eu acho que assim, o pancadão ele é muito complexo, porque você tem um lado, os comerciantes que querem vender as vender a bebidas, bebida, não sei o que quê. fornecem lá o som, fornecem a energia e tal. E a gente não é contra o comércio, não é contra o comerciante, não é contra o empresário, desde que ele trabalhe dentro da lei. Eles poderiam. É que Agora, se ninguém ele quer tá. fazer uma festa organizada, né? Ninguém Não, eu quer. até teve uma época que eu sugeri, quando É, começou, eu falei: vocês querem fazer o show de vocês, ouvir a música de vocês? A gente vai procurar um local adequado, a gente vai pular ambulância, banheiro químico, tudo. horário. Pergunta se Não, eles quiseram. não quer. Pergunta se eles voltaram. Não querem, eles querem a bagunça, querem a baderna. Porque é ali que se alimenta o tráfico de Droga. drogas, prostituição, venda de bebida Vender pra alcoólica para menor. menor de idade. Então, assim, a gente não pode ser conivente com isso. Então, não é em cima do empresário, não é em cima do comerciante, não é é em cima do que está acontecendo, que não é legal. Então, eu acho que isso precisa. E isso toca muito, você falou dessa senhora, mas a gente teve caso aqui em Itaquera, teve uma senhora que morreu. Uma senhora que morreu ali no José Bonifácio, porque a rua estava tomada, a ambulância não conseguia atravessar Nossa. e ela faleceu por conta de não ter sido atendida na hora que ela precisava ser atendida. Aí você vai falar assim, isso é justo? Não é justo. Em detrimento de uma suposta diversão, não funciona. Não é legal. E aí, quando você olha isso, você fala assim, ah, eu estou incomodando, estou sofrendo ameaça. Mas ao mesmo tempo, Rafa, isso é de 10%, 5%, ou vou te dizer 1%, porque os outros 99% estão felizes, porque vão trabalhar no dia seguinte, porque vão ter uma noite de sono, porque vão poder assistir uma TV. Não. Então, se você pegar a quantidade de pessoas que participam disso frente à população, Não tem é comparação. irrisório. Não É tem irrisório. só que Então, essas pessoas fazem barulho. é, E a gente não sabe de onde vem. Então, tem todo um. Mas assim, vamos aqui então para um segundo tempo aqui no vamos. bate-bola nosso, porque eu quero ouvir algumas coisas que estão acontecendo, né? A gente vê, né, alguns movimentos, mas eu queria ouvir um pouquinho de você sobre o que você tem feito, quais projetos, né, os principais projetos que a subprefeitura tem voltado a fomentar para o comércio local e para os pequenos empresários da região. Tá. Vamos lá. Eu acho que dá para dividir em algumas áreas. Primeiro que a gente está trazendo os maiores investimentos da história que Itaquera já teve. Nesses últimos 2 anos, eu comentei antes da É, gente entrar no ar, foi 1,8 bilhões de investimento em Itaquera, surreal. em todas as áreas. Área de segurança, área de saúde, área de educação, área de infraestrutura, que precisa muito, o bairro está crescendo muito, a gente precisa cada vez mais investir em infraestrutura. E tem algumas medidas que a gente está trazendo para fomentar o comércio, para fomentar a vida em Itaquera. Uma das coisas que eu percebi é que Itaquera é uma cidade muito. É uma cidade porque eu falo do tamanho, né? A gente Uhum. brinca que se Itaquera fosse uma cidade, ela seria uma das 40 cidades maiores do Brasil. Cara, não, eu morei em Presidente Prudente, no interior, tinha 240 mil É habitantes. Você isso. pega. Você pega É uma... Itaquera 3 vezes. Três Então, vezes. assim, é uma cidade. Mas o que a gente percebeu é que as pessoas que moram em Itaquera, elas trabalhavam no centro, trabalhavam longe. E o que eu tenho tentado fazer é fomentar a vinda de empresas para cá.
Então, por exemplo, a gente tem uma relação muito boa com a PepsiCo, tem dado muita atenção em contratar pessoas aqui de Itaquera. Recentemente, a gente conseguiu trazer o Mercado Livre para cá. Essa, eu acho que foi um ganho muito bacana para a gente, que a gente trouxe uma filial do Mercado Livre aqui para Itaquera, que fica aqui atrás dos Corinthians, inclusive. Uhum. E aí, quando a gente foi fazer toda a documentação deles, a legalização, aí eu falei, eu vou fazer 2 pedidos. Aí o pessoal já se assusta, né? Eu falei, ó, são 2 pedidos. Eu gostaria que você fornecesse, desse prioridade para as empresas de entrega, que fossem empresas de Itaquera. Então, o motoboy, o carro, a empresa de pequeno transporte, contrata as empresas de Itaquera. E segundo, use mão de obra de Itaquera. Quero que você contrate as pessoas que vão trabalhar no Mercado Livre, sejam pessoas de Itaquera. E toda semana eles mandam vagas para a gente lá. 10, 15, 20, e a gente tem fomentado isso. Isso para todas as empresas, porque a gente consegue fazer com que as pessoas trabalhem em Itaquera. Se a pessoa trabalha em Itaquera, ela consome em Itaquera. Exato. Ela vai almoçar, ela vai jantar, ela vai no comércio local. Se ela está indo para o centro, esse comércio ele fica prejudicado. E teve uma coisa que, não sei em que momento a gente vai falar, mas já vou dar uma antecipada, que o centro de Itaquera ele ficou muito prejudicado nos últimos anos, né? Porque o comércio migra um pouco para o shopping, né? Que é natural, de qualquer grande centro. E também eu acho que envolve ali uma questão de segurança pública também, que estava com um problemaço ali. Sim. A pessoa não ia no centro porque ela tinha medo de estavam furtando o carro dela, estava o risco de ser assaltado. Então, aí isso acabou afastando bastante, e depois com as iniciativas do próprio prefeito, acabou, né? A gente ali no centro, isso. a gente conseguiu trazer uma base da polícia. Ali na praça da estação, a gente colocou, isso foi uma construção da vereadora Sandra Tadeu, inclusive, que deu recurso para que a gente pudesse construir essa base, que dá uma sensação de segurança muito grande. Você tem uma base da Polícia Militar tática ali. No centro, né? Então, isso ajuda bastante. Segundo, as instalações das câmeras do Smart Sampa. Que isso tem sido uma plataforma fenomenal. Fenomenal. Tá? Assim, a gente está instalando em todos os equipamentos públicos aqui de Itaquera. Então, a gente sana um pouco o problema da segurança. E aí, como que a gente faz para atrair o público? A gente tem um problema muito sério hoje na gestão, que a gestão da prefeitura ela está totalmente espalhada no bairro. Então, você tem a saúde que está num local, você tem a educação que está em outro local, você tem a GCM, o Descomplica. Não faz o menor sentido. O cara vai em um e fala, não, mas tem que resolver lá no outro negócio. Aí o cara sai daqui e vai lá no outro. Exatamente. E você tem uma sede da subprefeitura que está afastada. O que a gente conseguiu aprovar com o prefeito? É que a gente construísse uma sede administrativa no centro de Itaquera. Então, assim, a gente vai modernizar todo o centro de Itaquera, porque o projeto é lindo. São 6 andares de um prédio, onde vão estar todos os serviços da prefeitura num só lugar, e tudo acaba batendo na subprefeitura. Ah, eu tô com problema na saúde, bate na subprefeitura. Eu tô com problema não sei o que lá, bate. Lá a gente vai conseguir resolver. Porque, precisa da saúde, tá aqui, vamos ressentar lá, já resolve. Preciso falar na educação, vamos sentar aqui, já vamos resolver. O Descomplica vai para lá. Então, todos os serviços da prefeitura num só lugar. E, além disso, tem uma outra questão que é que eu te falo do background do setor privado, que é o seguinte, não faz sentido eu ter 10, 12 serviços pagando aluguel, enquanto eu tenho um terreno da prefeitura que eu posso ser usado, que eu não vou ter custo mensal. E aí, quando você olha essa conta, você fala assim, mas eu tô gastando 500 mil reais de aluguel. Eu vou investir, que meu payback desse negócio vai ser em 2 anos. Perfeito. Dali 2 anos para frente eu tô... Então, é como que eu trabalho também a saúde financeira de Itaquera para que a gente consiga atrair mais recursos, que a gente consiga trabalhar com mais eficiência. Então, você tem uma questão financeira, você tem uma questão de fluxo do centro que vai ajudar, e você tem uma questão logística que todos os serviços vão estar em um único só lugar. Então, assim, é um combo perfeito. Eu acho que isso vai ser um golaço aí da gestão. Esse projeto já está em andamento. Eu acho que se tudo correr bem, a gente inicia as obras até o final do ano. Caraca, e qual que é a previsão de... 2 anos. 2 de anos. construção são 2 anos.